Na sequência, nós convidamos para fazer parte da mesa diretora os excelentíssimos senhores Josiano Maciel Cordeiro, juiz federal, e o senhor Dr. Emerson Gazda, juiz federal, os quais irão explanar sobre as atividades, dificuldades e projetos relativos ao Poder Judiciário local. Dr. Emerson Gazda também é diretor do foro. Os senhores podem ficar à vontade para ocupar a mesa ou a tribuna, como preferirem. E, na sequência, nós teremos a homenagem ao Dia da Consciência Negra. Então, feito este momento aqui, nós iniciaremos a homenagem. Os senhores fiquem à vontade para fazer uso da palavra, mas, ainda em tempo, queremos cumprimentar o senhor Milton José Moretti, que é o diretor administrativo, que está aqui nesta casa, e o senhor Rogério Morodim, que é o diretor da 2ª Vara Federal. Por favor, doutor. Boa tarde, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores, profissionais da imprensa. Nós viemos aqui mais uma vez, como já fazemos há um bom tempo, desde o começo da instalação da Justiça Federal em Jaraguá do Sul, apresentar um pouco dos resultados que temos e também ampliar um pouco o canal de comunicação com a comunidade, com a sociedade, que nós entendemos que é através da Câmara de Vereadores que temos essa representação, né, da sociedade, e o que é muito importante para que possamos estar sempre abertos à melhoria dos nossos serviços, né? Bom, primeiro de tudo, a Justiça está aqui em Jaraguá desde 2001, a Justiça Federal, 14 anos de existência. É uma grande honra a gente apresentar os resultados que vem trazendo à comunidade. E, primeiro de tudo, o que faz a Justiça Federal, né? Essa é uma pergunta que sempre nos faz. De uma forma leiga, eu diria o seguinte: o nosso papel, enquanto Judiciário Federal, é resolver os conflitos que envolvam, de alguma forma, o governo federal ou que sejam de interesse do Brasil como um todo. Então, sempre que houver um interesse federal, a Justiça Federal é que vai atuar nas situações de conflitos. Mas não atuamos na defesa dos interesses do governo federal, e sim no interesse de uma justa composição. Muitas vezes, as nossas decisões são contra o interesse do governo federal. Vai depender de quem tem direito naquela ação que é julgada. Então, o judiciário ele tem um papel totalmente independente em relação ao legislativo e ao executivo. Bom, em 14 anos, nós já tivemos distribuídos aqui em Jaraguá do Sul 75 mil processos. Desses, o que dá uma média de 5,4 mil novos processos por ano. Desses, 55 mil já foram arquivados, ou seja, a tramitação inteira já se encerrou, as pessoas que tinham direito já receberam aquilo que tinham para receber, e ainda temos 20 mil em tramitação. Em termos de valores, é bem significativo que foram 340 milhões de reais pagos através desses processos judiciais, o que dá uma média que vem se repetindo ano a ano de 24 milhões de reais. É um dinheiro federal, né, porque vem do orçamento da União, que acaba trazido aqui para a realidade da região, né, do município de Jaraguá do Sul e região. Nós temos 2 varas federais em Jaraguá, e, no início, atendíamos Jaraguá do Sul, Corupá, Xereder, Massaranduba e Guaramirim. A partir de 2012, também incorporamos a competência sobre São Bento do Sul e Rio Negrinho, o que consolidou Jaraguá do Sul como um polo regional em termos de justiça federal. Agora, em 2015, foi instalado também o Sejuscom, que é o Centro de Conciliação, e é o embrião de uma nova proposta de judiciário, que quer dar cada vez mais ênfase em buscar soluções conciliatórias para as causas. Por quê? Porque a conciliação ela sempre traz uma melhor pacificação social, quer dizer, as pessoas saem mais satisfeitas do que uma imposição de uma decisão por um juiz. No nosso caso, a gente tem tido uma dificuldade ainda em relação aos órgãos públicos conciliarem, aos órgãos públicos federais conciliarem. A Caixa Econômica, por exemplo, ela tem, que é um dos nossos réus
tem conciliado mais, mas o INSS, por exemplo, ainda é muito difícil que eles reconheçam que a parte tem o direito e que façam essa conciliação. Temos que avançar muito nesse ponto, né? A instalação física, nós estamos no prédio que inicialmente foi cedido, que era a antiga SCAR, inicialmente foi cedido e depois foi doado, com o apoio de toda a municipalidade, foi doado para a Justiça Federal, fica ali atrás do Centro Vida, né? E a União, depois disso, cumpriu com aquilo que tinha se comprometido e investiu o mesmo valor da avaliação do imóvel e investiu na reforma do mesmo. Então, hoje nós temos um dos melhores prédios, uma das melhores estruturas de justiça federal em toda aqui a 4ª região. E do interior, seguramente, a melhor. Os processos hoje sofreram de 2001 até hoje uma mudança significativa na sua forma de tramitação. No começo, nossos processos eram integralmente de papel, e hoje, em 2005, nós passamos no juizado especial, que são os processos mais simples, para o processo eletrônico. Em 2010, todos os demais processos também passaram a iniciar de forma eletrônica, e agora, em 2015, nós vivemos um momento final de digitalização dos processos, em que cerca de 500 processos que ainda estavam em papel estão sendo digitalizados, e a partir daí teremos uma Justiça Federal 100% eletrônica, que é um grande facilitador, tanto na parte burocrática como na parte das intimações das partes, como manda para o tribunal, volta, tudo isso vai pela internet, pelo computador, né? Quanto ao nosso quadro funcional, temos 4 juízes que deveriam ser lotados aqui, mas durante esse ano de 2015 trabalhamos apenas com 2, e agora no final do ano, há cerca de um mês, chegou também o Dr. Josiano, então ano que vem estaremos trabalhando aí com 3 juízes. Temos 36 servidores concursados, 11 estagiários e 11 servidores terceirizados na parte de segurança, manutenção e limpeza. Nós temos 2 varas. Ela tem uma atribuição de atender os processos de juizado especial federal. Essencialmente são quais processos? Essencialmente os processos previdenciários contra o INSS. Eles têm uma tramitação mais rápida, mais célere. Também tem algumas ações contra a Caixa, tributária, contra a Fazenda Nacional, algumas ações contra os Correios. E temos essa vara tem 10 mil processos, mas nós temos cerca de 4 mil processos que estão suspensos, que dizem respeito àquela correção do FGTS, em que se discute se o índice foi correto ou não. O STF suspendeu todos os processos até ele decidir esse assunto. É uma nova técnica de decisão em que se aguarda a decisão do STF para que não fiquem os processos tramitando e se consiga uma decisão mais rápida. É interessante, nesses números dos juizados, que nós temos hoje uma média de 91 dias do ajuizamento do processo, é quando a pessoa entra com a ação, até a sentença, que é a decisão de primeiro grau do juiz, quer dizer, feita a audiência, feita a perícia, 91 dias. O que a lei prevê como ideal é um prazo de 90 dias. Então, a gente está a 1 dia de chegar aí nessa meta, o que é muito bom em termos de números gerais da Justiça da 4ª Região. E também na sentença, via de regra, quando a sentença é favorável e concede o benefício, a gente antecipa a tutela, quer dizer, mesmo que tenha recurso, a parte já começa a receber o seu benefício, né? Então, porque muitas vezes os recursos podem demorar um pouco mais tempo. E em 14 anos, o juizado já pagou 150 milhões de reais em benefícios previdenciários atrasados. E um dado que é relevante, que chama bastante atenção, é que foram 30.500 pessoas beneficiadas. Então, às vezes, pode ser 150 milhões, mas paguei para uma pessoa, não é dinheiro que veio, mas veio para um só. Aqui, não. A gente vê o juizado, ele acaba atingindo um número grande de pessoas, quase 10% aí de toda a nossa população atendida, enquanto judiciário federal, né? E dá uma renda, um benefício médio, um valor atrasado médio, pago de R$5.000 para cada uma dessas pessoas, sem contar o fato, claro, dos benefícios do benefício que a pessoa continua recebendo. Isso aqui é só dos atrasados, né? A vara federal, que é a primeira vara, ela também tem cerca de 10 mil processos em andamento. 50% desses processos são execuções fiscais, 40% também matéria previdenciária, mas de maiores valores, né?
matéria tributária, sistema financeiro da habitação, fundo de garantia e 10% de processos criminais. E um assunto que interessa a todos aqui de perto é a duplicação da BR-280, né? A Justiça Federal, através da primeira vara, que o colega Josiano está trabalhando nessa vara, é a responsável pelas ações de desapropriação dessas áreas particulares, em especial do lote 2.2, que vai fazer o contorno, né? No ano passado, em dezembro, já foi feita uma primeira rodada com 36 áreas desapropriadas, e os proprietários, então, foram indenizados em 8,5 milhões de reais. Agora, já temos toda a estrutura pronta para continuar essa forma rápida de desapropriação, mas depende do DENIT ter o dinheiro para efetuar o pagamento. Então, está tudo suspenso, aguardando o governo federal realocar esses recursos para que a gente possa dar seguimento nesse trabalho. Por fim, a Justiça Federal também tem algumas ações sociais, que não é propriamente o nosso objetivo, mas como a gente tem aquelas ações criminais, existe uma espécie de pena alternativa, que é a prestação pecuniária. E a prestação pecuniária, então, reverte valores que são pagas pelos réus como forma da pena, e nós temos destinado esses valores para alguns projetos que são selecionados pela Justiça a partir de um edital que é aberto e alguns critérios que são fixados. Então, dá cerca de uns R$60 mil por ano, que em 2013, por exemplo, beneficiou bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul com a construção da Casa da Fumaça, que é o centro de treinamento ali no João Pessoa. Também foi feita reforma do prédio dos bombeiros voluntários de Guaramirim e Corupá. O ano passado foi reformulada a rede lógica da Polícia Militar e houve destinação de recursos para a PAI e para a Escola Municipal Cristina Marcato. Senhores, esses, em apertada síntese, são os resultados que temos a apresentar à comunidade jaraguaense, através da Câmara de Vereadores. Eu vou passar rapidamente a palavra ao doutor Josiano, para que ele possa, eventualmente, fazer alguma complementação. Tá certo. Boa tarde a todos. Saúdo na pessoa da excelentíssima senhora presidente e todas as demais autoridades, excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes. O Dr. Emerson expôs já de forma bem detalhada, né, os resultados e as atividades envolvidas pela Justiça Federal. Eu quero tão somente registrar fazer algumas considerações de caráter mais pessoal. O meu nome é Josiano Maciel Cordeiro, sou natural de Curitiba e eu ingressei como juiz federal apenas no início do mês de junho, né? Então, assim, eu estou começando agora. Então, Jaraguá do Sul, estou aqui há um mês, né? Vim de Curitiba e gostaria de dizer que esse um mês, assim, fiquei muito impressionado com a cidade, estou muito feliz por estar aqui. Assim como o Dr. Emerson, que já está aqui há 10 anos, eu pretendo ficar um bom tempo, então quero aproveitar a oportunidade aqui para me colocar à disposição da comunidade, dizer que tenho interesse em realmente a construir minha vida aqui nessa cidade e que tenho certeza de que será uma grande experiência. E, por fim, eu gostaria só de mencionar, então, como eu disse, eu ingressei na Justiça Federal agora em junho, e antes de assumir agora no mês de outubro, eu fiquei um período de 4 meses em Porto Alegre, num curso de formação. Então, os juízes hoje, quando ingressam na carreira, têm esse período, uma carga horária bastante elevada, né? São 600 horas de curso, antes de iniciar efetivamente no exercício das funções. E nesse curso de formação, antes até de eu saber que eu viria para Jaraguá do Sul, antes até de tomar qualquer contato aqui com a subseção, não tinha nem sido aberta a escolha das vagas ainda, teve um momento lá no curso de formação que essa experiência aqui de Jaraguá do Sul, de ter esse espaço na Câmara de Vereadores para anualmente prestar contas, falar das atividades da Justiça Federal, foi citado como um exemplo de boa prática e de experiência a ser adotada em toda a 4ª região. Então, assim, isso foi mencionado por um desembargador federal lá no tribunal, então gostaria de registrar isso, porque até para que os senhores saibam que isso já transcendeu, não tem assim um alcance só local, mas é uma experiência muito bem vista no âmbito da Justiça Federal e que, né, tendo começado aqui, tende, né, a se espalhar por outras regiões. Então, fica registrado aqui, né, que é algo que tem sido muito bem visto e que já chegou, né, não fica restrito ao âmbito local, chegou ao próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. Então, agradeço, devolvo a palavra à senhora presidente. Obrigada, doutor Josiano. Eu vou abrir para que os vereadores possam fazer algumas colocações. Vereador Jair.
Eu quero novamente saudar o Dr. Emerson, dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, Dr. Joesano e o Josiano. E, rapidamente, pedir que o senhor pudesse falar mais, Dr. Emerson. Nós sabemos que muitos trabalhadores, né, adoentados, incapacitados para o trabalho, que não conseguem o auxílio no INSS, por naturalidade, eles procuram ingressar uma ação na Justiça Federal. Por conta disso, muitas vezes, este intervalo, o trabalhador ele fica muito tempo sem salário, meses sem salário, né? Porque não consegue trabalhar, né? Por conta... E também não consegue o benefício que o INSS não concede. O senhor falou até em 91 dias, foi isso, né? Eu tinha até uma informação de 60 dias, né? E eu queria, se o senhor me permitisse, se o senhor pudesse falar um pouquinho mais a respeito disso. Será que existe, doutor Emerson, alguma perspectiva em relação a esse efetivo, esse aumento de peritos, né, para o próximo ano, para que, quem sabe, a gente conseguisse... eu entendo que, por lei, digamos assim, está dentro de um prazo mais ou menos normal. Mas será que para o próximo ano existe uma perspectiva de, quem sabe, nós agilizarmos essas perícias para poder fazer com que essas situações sejam resolvidas no espaço menor do que 90 dias? Vereador, nós temos aí duas questões, né? Uma é o tempo que o INSS está levando para fazer as perícias deles, que é o maior problema, né? Eles estão levando mais do que 90 dias, acho que talvez até 120 dias. E isso não depende da Justiça, propriamente dita, porque a gente não tem... Depende da Justiça no sentido que existem algumas decisões judiciais em ações civis públicas que mandam o INSS cumprir um prazo menor, né? Mas depende da estruturação do INSS para ele cumprir essa parte. No que se refere à Justiça, quando eu falo ali no prazo de 91 dias, estou falando num prazo médio, que envolve também outros tipos de ações. Então, até a parte da perícia na Justiça Federal não é a parte que demora. Ali, essa informação dos 60 dias, quanto às perícias, quanto aos processos de incapacidade judicial, ela procede, né? E aí chega num limite dentro dos prazos legais. Porque antes de eu proferir uma sentença, por exemplo, eu tenho que escutar o INSS e a lei manda eu esperar 30 dias. Tá? Tem que falar para ele, ó, tem uma ação e você tem 30 dias para responder. E vai piorar um pouco o ano que vem, porque entra o novo Código de Processo Civil em vigor e ele passa a falar em dias úteis. Então, passam a ser 30 dias úteis, o que demora um pouco mais. Mas de qualquer forma, é essa a ideia desse diálogo. Vamos pensar, vamos dar uma pensada e vermos o que a gente pode fazer realmente dentro da Justiça Federal, né? Principalmente dos juizados, o que a gente pode fazer para agilizar um pouco mais até esses processos. Talvez a gente possa, de imediato, já ajuizar a ação, fazer a perícia e analisar a antecipação de tutela e depois aguardar o prazo da contestação. É uma ideia e vou levar essa ideia para a gente pensar, porque já é um prazo bom que a gente tem, mas a gente realmente, diante dessa provocação, vai pensar naquilo que a gente pode melhorar. Vereador Jefferson. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar o senhor Emerson, o senhor Josiano. A minha pergunta, ela parte próximo ao do vereador Jair, mas a minha é um pouquinho diferente em relação, ele falou em doenças, pessoas que já estão recebendo benefício e que estão demorando a receber. Eu vou citar um caso que eu tenho até na família, exemplo de um irmão. Frequenta pai, não tem condições nenhuma de um dia trabalhar, assim como a gente sabe que dentro da própria pai tem muitas crianças ou cadeirantes, ou de alguma forma elas nunca vão exercer uma função na prática de trabalho. E também, hoje, muito pouco, se existe ainda pessoas como essas que recebem algum benefício. Se foi cortado através de um cálculo de renda per capita e uma renda muito pequena, que se sabe que se somar isso de quem tem essa renda não consegue sobreviver, né? Então, de que forma
que poderia se tratar esse assunto, até porque a gente sabe que tem pessoas passando dificuldade em relação a isso, ou que já recebia esse benefício e hoje não recebe mais, porque houve a visita da assistência social e, de repente, do dia para a noite, perderam esse benefício. De que forma a Justiça Federal trata esse assunto quando a pessoa ingressa? Porque o primeiro passo é entrar na Justiça Federal para tentar requerer ou para tentar querer, né? Quem não tem vai querer e quem tem tenta requerer. E não consegue. Eu não vi pessoas que conseguiram novamente devido a essa renda per capita. E esse cálculo que é muito baixo. Aí nós temos a primeiro momento a pessoa faz o pedido no INSS, né? Então o INSS ele aplica uma regra que diz que a renda per capita seria 1/4 do salário mínimo, a renda familiar, né, por pessoa. Seria 1/4 do salário mínimo. O STF já afastou essa limitação do 1/4. Então permite que a gente judicialmente possa analisar outros elementos e outros requisitos além do 1/4. Agora, vai depender muito do caso concreto, né? Porque, assim, esse é um benefício que se chama benefício assistencial, então não é um benefício do seguro social do INSS, em que a pessoa trabalhava, pagava contribuição. Esse benefício ela recebe independente de pagar qualquer contribuição. Então, e ele tem objetivo, qual o objetivo? Evitar que a pessoa viva na miserabilidade, na miséria. Por isso que tem esses requisitos. Agora, a gente pode chegar judicialmente até um certo limite, em que a gente faz uma perícia social com uma assistente social, vê as rendas familiares também, vê quais são os gastos que a pessoa tem, mas esse limite de 1/4 a gente pode elevar um pouco para meio, para um pouco mais, um pouco menos. Às vezes a renda do idoso também, pelo Estatuto do Idoso, ela pode ser afastada até um salário mínimo. Então tem diversas situações em que a gente acaba concedendo judicialmente e que o INSS indeferiu. Qual é o essencial nesse tipo de ação, que sempre que me perguntam eu digo, é a prova da necessidade. As pessoas às vezes entram e não se preocupam em buscar aqueles elementos que mostram, olha, apesar de a minha mãe ter uma renda de R$ 1.200, aqui está mostrado, eu estou na PAI e eu tenho um gasto com isso, com aquilo, com fraldas, com outros elementos que acabam gerando que aquela renda de R$ 1.200 seja insuficiente para o sustento, né? Então, nós temos que buscar essas alternativas. É claro, o judiciário vai estar sempre um pouco limitado pela lei. Se a lei mudar também, for mais ampla, um pouco mais generosa, digamos, para essas situações específicas do deficiente, também facilitaria bastante para a concessão até administrativa no INSS, né? Essa informação ela é interessante porque, até o momento, quem entrou e perdeu, né, antes dessa decisão do Supremo, de 1/4, né? Uhum. 1/4, às vezes não está sabendo dessa informação e acaba, né, deixando passar e desistindo, até pela dificuldade, inclusive, de arrumar um advogado. Exato. Para poder fazer essa ação concreta, para poder entrar, né? Então, de repente, né, claro que ninguém se avisa que quer distribuir dinheiro, mas acho que seria interessante algum tipo de informação para a comunidade em relação a isso, dentro de centros específicos, como a Paz, como, né, que a gente sabe que tem muitas pessoas carentes que tentaram, não conseguiram e abandonaram, né? Serve como uma ideia de informação. Obrigado. O senhor, doutor Josiano, quer fazer as suas considerações finais? Não. Doutor Emerson? Eu agradeço só mais uma vez o convite. E é claro que esse espaço é muito curto para resolver todas as dúvidas e apresentar tudo que a gente pode discutir aqui, que são inúmeros temas. O que a gente vem aqui sempre é fazer abrir um canal de comunicação, né? Acho que as instituições elas podem e devem conversar e é isso que nós fazemos. Em outras situações, outras dúvidas que tiverem, sempre estejam à vontade para irem na Justiça Federal. As pessoas que estão aqui também, se tiverem uma dúvida, nós temos o atendimento lá no juizado, por exemplo, no balcão do juizado, eles vão analisar, vão ver, vão dar algum encaminhamento para que a pessoa possa buscar os seus direitos. Nós agradecemos ao doutor Emerson e ao doutor Josiano e também queremos reafirmar de que a vinda dos senhores a esta casa
é sim uma forma de aproximação das instituições, mas muito mais é proporcionar que os senhores possam trazer informações e dar publicidade aos serviços prestados nesta importante instituição que muitas vezes é desconhecida pela nossa população. Então, nós queremos mais uma vez agradecer e parabenizá-los pela disponibilidade, já que ano a ano os senhores vêm a esta casa prestar informações e, na verdade, o maior objetivo é dar publicidade e fazer com que as instituições trabalhem de uma forma parceira, né, e esta parceria fortalecida só beneficia a comunidade. Parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. Os senhores fiquem à vontade para continuar conosco, ou se queiram seguir a sua agenda também, porque na sequência nós vamos fazer uma homenagem ao Dia da Consciência Negra. Fique à vontade e, mais uma vez, obrigada pela presença.